tudo certo? Hoje no História em Quase 3 a gente vai definir o que é o fascismo histórico. Bem, primeiro ponto importante é entendermos que existem diferentes interpretações sobre o que é o fascismo e o que ele representou. Nem mesmo os historiadores e os cientistas políticos possuem um consenso fechado sobre o que é o fascismo, mas há algumas definições que são consensuais para definir o que foi o fascismo histórico. Bem, em linhas gerais, ele é um movimento político conservador que surge na Itália na década de 1910, liderado pelo Benito Mussolini, e surge como um movimento reacionário tanto à crise gerada no fim da Primeira Guerra Mundial, como também uma reação ao avanço comunista representado no leste europeu, principalmente na Rússia com a Revolução de 1917. E a origem do fascismo enquanto etimologia vem da palavra facciolitorio, dentro inclusive de uma característica muito grande do fascismo, que era a criação de símbolos, uma simbologia muito forte, junto com uma organização e uma disciplina altamente fortes e que tinha o objetivo também de se criar um simbolismo em cima dessa organização e dessa disciplina. E o fascismo, que abarcava bastante o movimento nacionalista conservador, ele vai se agarrar também na criação de milícias, e essas milícias tinham o objetivo de perseguir minorias. Essas minorias eram tanto políticos de esquerda quanto judeus e homossexuais, que eram perseguidos por esses grupos paramilitares do fascismo. O fascismo tem como característica um alto autoritarismo altamente concentrado em um partido único. E esse regime, ele surge na Itália, mas ele inspira outros regimes também ao redor do mundo dentro do seu contexto histórico. Um deles vai ser, por exemplo, o Estado Novo Português, a própria ditadura salazarista, e outro regime, que daí é o mais famoso deles, vai ser a inspiração que o fascismo vai dar ao nazismo. Inclusive o próprio Hitler tinha um busto do Mussolini na mesa, e a relação dos dois era amplamente conhecida, inclusive por isso que muitas vezes a gente usa o termo nazifascismo, tamanha a interlocução entre os dois regimes. Outra característica vai ser justamente a formação desse Estado forte. Esse Estado forte que vai ser um Estado também anticomunista e antiliberal. A grande característica do fascismo, além desse autoritarismo, é o fato de observar o adversário como um inimigo, e esse inimigo ele tem que ser eliminado fisicamente, ou seja, ele deve ser morto. O fascismo ele não admite a sobrevivência daquele que pensa diferente e daquele que age diferente. Todo aquele que se opor em qualquer grau ao fascismo é considerado um inimigo a ser eliminado. A eliminação física é a grande característica do fascismo. E aí ele trabalha com a lógica central, que é a lógica do medo. O medo como imposição à população. Junto com a construção desse medo vai estar a construção simbólica de um homem forte. O homem forte é aquele que deve proteger o país dos adversários. No caso da Itália, a gente sabe muito bem que o Benito Mussolini trabalha nessa construção, mas outros regimes que se inspiraram no fascismo também procuraram construir essa ideia do homem forte, do homem que vai levar o progresso e proteger o país dos adversários. E aí a gente vê essa construção no Hitler, mas também em todos os outros regimes que se inspiraram em algum grau no fascismo italiano. Por isso, esse homem forte merecia total lealdade da população. Então, é em cima disso que se constrói a lógica do homem forte. Certo, gente? Essas são algumas características gerais do que é o fascismo. Sem dúvida, a gente vai trabalhar ele de uma forma mais complexa nas nossas aulas de quarta-feira, onde a gente consegue trabalhar com um pouco mais de profundidade. Então te inscreve no canal, deixa teu joinha, não esquece de deixar algum comentário aqui se ficou com alguma dúvida, que isso é importante pra gente. Certo? Valeu, tchau!